Bom, nossa discussão hoje então vai ser sobre câncer de esôfago. Tumor de esôfago, ele é um tumor importante, ele é o terceiro tumor mais incidente no aparelho digestivo e ele corresponde a cerca de 1% de todos os tipos de câncer. Ele tem uma predileção pelos homens, uma taxa aí de 3 homens para cada mulher acometido. Ele é um tumor que tem uma taxa de mortalidade alta, é a sexta causa de mortalidade em oncologia. Ele tem uma incidência maior a partir da quinta década. E o que chama a atenção é uma distribuição bem irregular na incidência desse tumor ao redor do planeta. As zonas de maior incidência são na Ásia, principalmente China, Irã, Japão, África do Sul, França, Japão. E o Brasil é uma zona de média para baixa incidência. Chama a atenção que aqui o nosso estado do Rio Grande do Sul é a região que tem a maior incidência da doença no Brasil. Uma coisa importante é que quando a gente fala em câncer de esôfago, tem 2 tipos de tumor. Tem o adenocarcinoma e tem o carcinoma epidermoide. O adenocarcinoma ele é um tumor mais comum no terço distal do esôfago e na zona de transição esôfago-gástrica. E o que chama a atenção é que o adenocarcinoma, quando vai ser avaliado em alguns países mais desenvolvidos, ele é um dos tumores que mais tem aumentado de incidência. Por exemplo, nos Estados Unidos, ali, a partir da década de 90, se notou que houve uma incidência muito elevada. Ele aumentou em 7 vezes a sua incidência. E as estatísticas que mostravam em torno de 3,6 casos por milhão de habitantes aumentou para 25. Então, é um fenômeno que chama bastante atenção. O tumor clássico do esôfago é o carcinoma epidermoide, ele é o mais comum no terço superior e no terço médio, e ele apresenta assim um declínio na incidência nos países desenvolvidos, principalmente devido às melhores condições de higiene. Então esse gráfico é um gráfico antigo de 2007, mas vocês veem como chama a atenção o aumento exponencial dos casos a partir da década de 80, sendo que é o tumor mais comum, o adenocarcinoma hoje em dia ele é mais comum que o epidermoide nos Estados Unidos e nos países mais ricos da Europa. Esse gráfico aqui também mostra a estatística de um hospital que trabalha com câncer nos Estados Unidos, que é o MD Anderson, em Houston. Se vocês forem ver, entre 1970 e 1985, a maior parte das esofagectomias era para o carcinoma epidermoide, que está representado em branco, e a partir da década de 80, então, o número de esofagectomias por adenocarcinoma aumentou muito. Então, só para vocês gravarem bem isso, né? O lugar mais comum afetado por câncer de esôfago é o esôfago médio, né? E do esôfago médio para cima, né? Esôfago torácico e esôfago cervical, o tumor mais frequentemente encontrado é o epidermoide. No terço distal do esôfago e na transição, o adenocarcinoma é o tumor mais importante. E o que chama a atenção é que são doenças que têm fatores de risco bem diferentes. Inclusive, o perfil do paciente é completamente diferente. Os pacientes com carcinoma epidermoide, que são mais comuns na Ásia, na África, então, os fatores de risco mais comumente associados é o uso do álcool, o uso do tabaco, o tabagismo. Né? Normalmente são pacientes de zonas rurais com um índice socioeconômico muito baixo. Existe esse item aqui, que é das bebidas quentes, né? O chá quente na Ásia, e muitos atribuem não ao chimarrão em si, mas à alta temperatura da água. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o uso do chimarrão aqui no Rio Grande do Sul esteja associado, então, com maior incidência da doença. Já no adenocarcinoma, o tabaco não é tão importante e os fatores mais importantes parecem ser a obesidade e o refluxo gastroesofágico associado com a obesidade.
Então, o mecanismo fisiopatológico é que esse refluxo induza uma metaplasia intestinal no esôfago distal, essa metaplasia evolui para a displasia e a displasia para o adenocarcinoma. Então, o perfil do indivíduo com adenocarcinoma é aquele indivíduo de uma classe socioeconômica mais alta, né, em países industrializados, um indivíduo mais gordinho, ao contrário do carcinoma epidermoide, em que normalmente são indivíduos bem magros, de zona rural, com dentes sépticos. No quadro clínico, o sinal, o sintoma característico do carcinoma epidermoide de esôfago, do câncer de esôfago, é a disfagia progressiva. Ela está presente em cerca de 90% dos pacientes e ela tem essa característica de ser progressiva. O paciente ele relata que ele tem dificuldade para ingerir alimentos sólidos, isso evolui para os alimentos pastosos, depois evolui para líquido. Se não for tratado, muitos pacientes chegam até com uma afagia, uma incapacidade de engolir qualquer coisa, inclusive a saliva. Eu gosto desse gráfico, esse é um gráfico do UpToDate, que ele mostra então que a maior parte dos pacientes, quando chegam no diagnóstico, eles já têm essa disfagia para líquidos. E existe um pequeno percentual de pacientes que chegam sem disfagia, esses aí a gente suspeita, né, que possam ter tumores precoces. Só para vocês lembrarem que para ter disfagia tem que haver um comprometimento de pelo menos 75% da luz esofágica. Então, normalmente, quando o doente já tem disfagia, ele não tem mais tumor precoce, já é um tumor avançado. Outros sinais no quadro clínico, a queixa de desconforto retroesternal é bem comum, o emagrecimento, a grande maioria dos pacientes, associado com a disfagia, apresenta perda de peso, alguns têm vômito ou regurgitação, dor retroesternal, tosse ou rouquidão, principalmente a rouquidão já é um sinal de comprometimento do nervo laríngeo recorrente, a tosse já pode ser um sinal de uma fístula traqueoesofágica, dispneia e caquexia, então são sinais já de doença avançada. Então, nesses sinais de doença avançada, a afagia, ou seja, a incapacidade de deglutir, a pneumonia aspirativa por uma estenose total do esôfago, o paciente engole e tem o refluxo e acaba aspirando, a rouquidão por infiltração do nervo laríngeo recorrente, essa tosse, o indivíduo refere que ele toma água e ele se afoga. Então, isso já é um sinal que pode indicar uma fístula esôfago-traqueal e sinais de insuficiência respiratória. Normalmente, quando os pacientes têm essa apresentação clínica, eles já não são mais passíveis de tratamento curativo. Como é que a gente faz o diagnóstico e o estadiamento? O diagnóstico do padrão ouro é a endoscopia com a biópsia vai então definir qual é o tipo histológico, qual é o tipo de tumor. O raio-x contrastado, que era bastante usado aí até 10, 15 anos atrás, hoje em dia ele perdeu muito a importância porque a tomografia computadorizada é um exame superior, ela consegue definir com uma alta especificidade e sensibilidade a extensão do tumor, se o tumor está invadindo algum outro órgão, a presença de metástases pulmonares ou hepáticas. Então, a tomografia é um exame-chave. A broncoscopia é utilizada principalmente para aqueles tumores do terço proximal e do terço médio no esôfago, para fazer uma avaliação se existe algum tipo de fístula, alguma comunicação ou invasão desse tumor para a árvore respiratória. A ecoendoscopia é um exame que permite, então, definir com uma boa acurácia também qual é o grau de invasão desse tumor na parede do esôfago. E, mais recentemente, então, o uso do PET-CT. O PET-CT ele tem uma boa utilização nos pacientes com tumores de esôfago e eles podem também definir, a gente vai falar no tratamento depois, mas eles definem se o tratamento neoadjuvante está sendo bem realizado ou não, se as drogas que a gente está usando têm alguma atuação sobre o tumor. Esse é o estadiamento clássico do TNM. Então, o T é o grau de invasão da parede, o N é a presença
das metástases linfonodais, e o M é em relação à presença ou não de metástases à distância. Uma característica dos tumores de esôfago, ele tem também o grau, no estadiamento, o grau de diferenciação. Tá? A gente utiliza esse grau de diferenciação no estadiamento. O tratamento do tumor de esôfago normalmente envolve um tratamento multidisciplinar. Tá? E a cirurgia normalmente é um dos elementos importantes nesse tratamento. Mas existem critérios que, na apresentação, a gente já define esse doente como inoperável. Presença de metástase à distância, paralisia de corda vocal, infiltração da árvore respiratória, uma função pulmonar debilitada, o que é bem importante de ver, porque muitos desses pacientes são fumantes, cardiopatias graves e idade muito elevada, que se interroga isso, né? Esses são critérios de inoperabilidade, e aí esses doentes não vão tratar com cirurgia e vão fazer o tratamento somente com químio ou radioterapia. Então, quando a gente vai no NCCN, a gente consegue ver a melhor forma de tratar esses pacientes. O NCCN divide entre carcinoma epidermoide e adenocarcinoma, mas a regra geral ela é muito parecida. Né? Aqueles tumores restritos à mucosa ou com uma discreta infiltração da submucosa, eles podem ser enquadrados para ressecção endoscópica. Os pacientes metastáticos, que são os T4B ou muito invasivos, se considera tratamento sem cirurgia. E para todos os outros, então, T1 até T1B se considera esofagectomia somente, né? E para todos os outros, o que se faz é um tratamento multidisciplinar envolvendo químio, rádio e cirurgia. Quando a gente vai olhar o tratamento para adenocarcinoma é a mesma coisa, tumores muito iniciais podem ser feitos a ressecção endoscópica, então, tumores T1A pode ser feito, até T1B pode ser feita a esofagectomia, desde que eles sejam N0. Para os metastáticos, a quimio-radioterapia definitiva sem a cirurgia, e para todos os outros se coloca num planejamento, então, de tratamento multidisciplinar. A esofagectomia. Então, eu vou falar um pouco da esofagectomia para vocês. É o procedimento que possibilita a maior possibilidade de cura, porém, né, é um tratamento muito agressivo. A esofagectomia é uma cirurgia de grande porte. A gente precisa avaliar muito bem o paciente, fazer uma seleção muito rigorosa dos pacientes, precisa fazer uma avaliação pré-operatória rigorosa. É uma cirurgia que exige uma dissecção, uma técnica cirúrgica meticulosa, e é preciso toda uma equipe multidisciplinar, então, envolvendo o cirurgião, o oncologista, o intensivista, nutricionista, fisioterapia. É uma cirurgia que realmente exige uma equipe multidisciplinar. Eu gosto dessa frase aqui, do Ivor Lewis, né, que em 1946, em que ele fala que essa é uma das cirurgias que representam um dos maiores desafios para os cirurgiões. Ainda hoje, em 2020, essa frase é verdadeira. Só um pouco de história para vocês, então, né? Essa foto aqui é clássica, em todos os livros, textos que vocês forem olhar, vocês vão ver essa foto desse indivíduo aqui, que em 1913 foi operado por Franz Torek, que ele fez a ressecção do esôfago torácico e fez a reconstituição com esse tubo de borracha. Né? Ele adaptou um tubo de borracha aqui na região cervical, então esse indivíduo comia vinha por via externa até entrar numa gastrostomia. E esse indivíduo aqui teve uma longa sobrevida, mesmo com essa forma meio pré-histórica aqui de fazer a cirurgia, o indivíduo conseguiu morrer comendo. Então, em 1946, a Ivor Lewis, a secção através da toracotomia, né? Essa é uma cirurgia que é feita através de uma laparotomia para soltar o estômago, preparar um tubo gástrico, depois o paciente é virado, feita uma toracotomia direita, e aí então a anastomose dentro do tórax. Só na década de 70 teve uma nova evolução técnica que foi proposta por Orringer, em que ele propôs e conseguiu comprovar que era possível fazer a esofagectomia sem abrir o tórax.
Então, o indivíduo fazia uma laparotomia, era montado o tubo, um tubo do estômago, fazia uma incisão cervical e, através da via transdiafragmática, ele conseguia fazer a ressecção do esôfago. E na década de 90, então, começaram a aparecer as primeiras tentativas de fazer esse procedimento por via minimamente invasiva. Só por curiosidade, para vocês verem, esses são os códigos de esofagectomia que tem na codificação americana, né? E vocês estão vendo aí que existem inúmeras maneiras de fazer uma esofagectomia. E sempre se diz que em cirurgia, quando tem muitas maneiras de fazer alguma coisa, nenhuma é muito superior à outra. Quando vocês frequentarem aí os ambulatórios de cirurgia, vocês vão ver que basicamente tem 4 tipos. Hoje em dia se faz essa cirurgia de 4 tipos. A transhiatal, que é aquela proposta pelo Orringer, que foi muito difundida no Brasil pelos cirurgiões de São Paulo, a equipe do professor Pinotti, que foi a esofagectomia transhiatal. Existe a técnica com 3 incisões, em que é feita a toractomia direita, solta o tumor, vira o paciente, faz uma laparotomia e uma cervicotomia. A técnica de Ivor Lewis, que eu já falei, então, que o paciente ele inicia a cirurgia por uma laparotomia, faz o tempo abdominal, prepara o tubo gástrico, vira o paciente, faz a toractomia com a anastomose dentro do tórax. E praticamente todas as técnicas hoje em dia, então, são passíveis de serem feitas por via minimamente invasiva, através da laparoscopia e da toracoscopia. Uma esofagectomia aberta, então, é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que tem uma duração média de 3 a 6 horas. Os pacientes ficam, em média, 2 a 3 dias no UTI. Ele só começa a restabelecer a via oral a partir do 4º até o 7º dia. Isso inclui um longo tempo de internação, aí uma média de 10 a 12 dias. E é uma cirurgia que tem uma taxa de complicações de 30% a 60%. Então, realmente é uma cirurgia complexa. As principais complicações que esses pacientes têm, né, as complicações precoces são aquelas do trauma cirúrgico, o paciente pode ter insuficiência renal, problemas pulmonares, risco de sangramentos. As complicações intermediárias, que são os riscos de infecção, eventos tromboembólicos, e as complicações tardias, das quais a deiscência da anastomose é uma das mais temidas. Esses pacientes eles têm risco de aspiração, eles têm risco de quilotórax por lesão do ducto torácico, têm risco de infecção e fenômenos tromboembólicos. Só para vocês terem uma ideia, né, essa tabela é para mostrar diferentes séries, né, ao longo do tempo, com diferentes tipos de cirurgia que são feitas. E vocês veem que mesmo em séries selecionadas, né, a taxa de mortalidade em muitas delas fica aí em torno de 3, 4, 6, até 10%. Então, realmente é uma cirurgia que tem uma taxa de complicações e mortalidade não desprezível. Esse gráfico aqui eu gosto mais em termos de curiosidade, né? Vocês estão vendo aí, esse é um trabalho para mostrar a mortalidade operatória nos Estados Unidos, comparando cirurgias pulmonares, cirurgias de esôfago, cirurgias de bexiga e cirurgias de pâncreas. E vocês veem que a cirurgia de esôfago, ela é que está associada com maior mortalidade, mesmo com essas outras cirurgias que também são cirurgias bem complexas. Aqui vocês veem aqui trabalhos não selecionados, né? Então, em trabalhos não selecionados, a mortalidade aí é acima de 10% nos Estados Unidos. A boa notícia é que isso vem melhorando, né? Alguns trabalhos que comparam como é que é o tratamento do câncer de esôfago, vocês veem que a taxa de mortalidade em centros especializados ela vem diminuindo de 15% para 5% para 2%, taxa de complicações de 60% para 40% para 30%, a sobrevida vem aumentando. Aqui uma coisa importantíssima, o diagnóstico de lesões no estágio T1 e T2 também, né, vem aumentando, isso não é uma verdade no Brasil. E a taxa de ressecção completa, ou seja, aquela ressecção R0 também vem aumentando. Isso aqui provavelmente é fruto da melhor seleção
dos pacientes que a gente indica a cirurgia. Então, esse é o gráfico que mostra nos Estados Unidos que a sobrevida vem melhorando de uma forma significativa. Quando a gente fala em cirurgia, além da esofagectomia, né, esse é um gráfico que mostra a presença de linfonodos comprometidos. Então, vocês veem que a partir do momento que o tumor se transforma num T2, o índice de linfonodos comprometidos, tanto no carcinoma epidermoide quanto no adenocarcinoma, é bem elevado. Então, essa é uma preocupação que o cirurgião tem que ter também, que além de fazer a esofagectomia, é a melhor maneira de tratar esses linfonodos. Isso é muito bem estudado, né? Hoje em dia, conforme a localização do tumor, a gente tem já uma ideia, né? Esse, por exemplo, é um gráfico para os tumores do esôfago distal. Tá? Então, eu sei que nos tumores do esôfago distal, os lugares onde é mais comum o acometimento dos linfonodos são os regionais, mas um percentual não desprezível dos pacientes podem ter linfonodos à distância. Então, isso implica que o cirurgião que vai fazer essa cirurgia ele tem que ter um bom conhecimento desse mapa para fazer a dissecção linfonodal bem adequada. Então, para vocês que estão começando, a técnica de Ivor Lewis ela é feita então uma laparotomia e depois uma toractomia direita. E a anastomose fica dentro do tórax. Ele tem algumas vantagens, que não manipula o pescoço, não precisa fazer a cervicotomia, tem uma excelente visualização do campo cirúrgico e permite, então, uma retirada de mais linfonodos. Do ponto de vista de complicações e fatos negativos, ele aumenta o risco de complicações pulmonares devido à toractomia, aumenta a dor, e quando tem uma fístula da anastomose feita para reconstruir o trânsito, essa fístula é dentro do tórax, que está associado com uma alta mortalidade. A técnica de 3 campos, a cirurgia é feita através de uma toractomia, o esôfago é todo liberado, e depois o paciente então é colocado no decúbito dorsal e é feita a laparotomia e a cervicotomia. Ela tem como vantagens também uma excelente visualização, permite uma boa linfadenectomia, e como pontos negativos, então, tem um aumento de complicações pulmonares, um aumento da dor e um tempo operatório mais prolongado. A esofagectomia sem toractomia, ela é feita através de uma laparotomia, é confeccionado o tubo gástrico, a dissecção é feita sem toractomia e a anastomose é na região cervical. Como vantagens, então, ela tem um menor tempo operatório, menor taxa de complicações pulmonares e menos dor. Como desvantagens, o número de linfonodos retirados é menor, existe o risco, então, de ter lesões de estruturas dentro do tórax, já que essa dissecção, uma parte dela é feita às cegas, e não permite, então, uma ressecção em bloco, como as que são feitas através da toractomia. Então, se discute muito se é melhor fazer via torácica ou via sem toractomia. O importante é que a maior parte dos trabalhos mostra que realmente não tem diferença em termos de sobrevida em 5 anos. Então, o que se diz é que o cirurgião tem que dominar bem, o ideal é que domine todas as técnicas, né? E tentar escolher a melhor cirurgia para o seu paciente. A partir da década de 90, né? Não sei se você sabe, mas a laparoscopia para vesícula começou no final aqui dos anos 80 e logo em seguida se iniciaram as tentativas, então, de fazer a esofagectomia através da laparoscopia e da toracoscopia. Na década de 90 foram as primeiras tentativas, mas a partir dos anos 2000, em que realmente, então, isso aí evoluiu, né? E hoje em dia já existem séries aí pessoais com mais de 1000 pacientes. A grande vantagem da cirurgia minimamente invasiva é que diminui o tempo de internação, diminui a infecção respiratória, diminui a chance de lesão do laringeu recorrente, e isso tem uma melhor qualidade de vida do paciente. Do ponto de vista oncológico, os resultados parecem ser muito similares à cirurgia convencional. Eu gosto desse trabalho aqui porque foi feita uma enquete, né, com vários, um número grande, expressivo de cirurgiões nos Estados Unidos, e dividindo então nos tumores
mais proximais dos tumores da transição, e vocês veem que as técnicas mais usadas ainda são a esofagectomia sem toractomia e a esofagectomia com toractomia, tá? E algumas outras técnicas, mas a tendência nos últimos anos, então, é uma evolução então das técnicas minimamente invasivas. Um outro dado importante, né, que é esse autor aqui, ele estuda muito isso, se vai ser realizada uma esofagectomia, importa o volume do hospital, né? À medida que os cirurgiões, que o hospital faz um maior volume de cirurgias, diminui a mortalidade operatória. E o cirurgião também é importante, um cirurgião experiente. O cirurgião que faz mais de 6 esofagectomias por ano, ele tem uma mortalidade bem menor do que os cirurgiões que fazem menos do que 6 procedimentos ao ano. Mas o resultado com a cirurgia, ele sempre foi muito pobre do ponto de vista oncológico. E daí que veio o racional, então, para tentar fazer um tratamento multidisciplinar. Tá? Os objetivos desse tratamento multidisciplinar é tratar micrometástases, é tentar fazer um downstage para aumentar a chance de uma ressecção curativa, tentar fazer uma disseminação, diminuir a disseminação tumoral durante a cirurgia, e aumentar, então, a possibilidade de oferecer o tratamento multidisciplinar, principalmente se eu fizer o tratamento neoadjuvante. E um trabalho clássico, né, qualquer literatura que vocês vão ver sobre tratamento de câncer de esôfago vai ser falado nesse trabalho, que é o Cross Trial, que foi publicado em 2012 e que mudou a conduta e a forma como a gente trata esses pacientes. Qual era o critério de inclusão desse trabalho? Então, pacientes entre 18 e 75 anos, tumores localmente avançados, mas não muito, né? Os T4 foram excluídos, e foi incluído, então, tumores de esôfago e tumores da transição esôfago-gástrico. Eles excluíram aqueles pacientes que estavam muito desnutridos, com uma perda muito grande de peso, e os tumores que fossem muito grandes, ou seja, acima de 8 centímetros de diâmetro longitudinal ou 5 centímetros no diâmetro transversal. E aí, randomizaram 2 tipos de tratamento. Tratamento com cirurgia exclusiva e o tratamento multidisciplinar. E, quando se vê, a distribuição dos pacientes foi muito semelhante entre os 2 grupos. A mortalidade não foi desprezível, vocês estão vendo aqui a mortalidade hospitalar 4% nos 2 grupos e a mortalidade aos 30 dias 6% num grupo e 7% no outro. Mas o que chamou atenção nesse trabalho foi isso aqui, né? A sobrevida dos pacientes que foram submetidos a quimio e radioterapia antes da cirurgia, a sobrevida foi significativamente melhor do que nos pacientes que foram apenas à cirurgia. E quando a gente vai analisar por subgrupos, o resultado chama mais atenção ainda, né? Os pacientes com carcinoma epidermoide que fizeram o tratamento multidisciplinar, quando comparados apenas da esofagectomia, vocês veem que as curvas se separaram muito, né? O impacto no adenocarcinoma também foi significativo, mas não chamou muita atenção. Mas no carcinoma epidermoide, o resultado do tratamento neoadjuvante foi muito significativo. Sobrevida livre de progressão, que é um dos critérios que foi avaliado, vocês veem aqui, os pacientes tratados, sobrevida foi de 75 meses contra 11 meses no grupo que fez só esofagectomia. No adenocarcinoma foram 30 meses versus 17 meses. Um outro dado interessante é que quando a gente trata antes, a gente tem uma ideia se esse tratamento, se essa quimio e radioterapia é efetiva sobre o tumor, e um bom percentual dos pacientes teve resposta completa, ou seja, não foi identificado tumor na peça da cirurgia. E esse é um fator prognóstico importante. Vocês veem aqui a sobrevida nos doentes com resposta completa, a sobrevida nos que tiveram uma certa resposta e a sobrevida nos que não tiveram uma resposta adequada. Então, quando a gente faz o tratamento neoadjuvante, conforme a resposta desse tratamento, a gente já tem uma ideia do prognóstico do paciente. Resposta patológica completa no adenocarcinoma, ela fica em torno de 23%,
E no carcinoma epidermoide, essa resposta patológica completa vai até próximo dos 50%. Então, esse é um exemplo de um paciente tratado por mim. Vocês veem aqui a endoscopia pré-operatória, mostra um extenso tumor de esôfago. Tá? Esse paciente fez o protocolo CROSS com quimio e radioterapia. A gente repetiu a endoscopia, não se identificava mais o tumor. Esse doente foi para a esofagectomia. Vocês estão vendo aqui, tem uma pequena área de espessamento aqui no esôfago, ó, onde não foi encontrado o tumor. Então, esse paciente é uma resposta patológica completa e eu sei, então, que o prognóstico desse paciente é melhor. Então, esse é o algoritmo, né? Quando a gente identifica um paciente com câncer, com tumor de esôfago, a gente faz o diagnóstico e estadiamento com endoscopia, broncoscopia, PET, ecoendoscopia e, eventualmente, uma ecografia cervical. Se esse paciente for um T4 por uma fístula tracoesofágica ou um tumor com metástases, esse paciente ele tem que ir para paliação. Essa paliação pode ser feita através de próteses endoscópicas e, eventualmente, vai escolher o melhor tipo de paliação. Os pacientes que são ressecáveis, a gente vai dividir naqueles que têm uma ressecção R0 provável, né? Faz uma avaliação de risco. Se o paciente tem um bom risco cirúrgico, ele vai, então, para a quimio e radioterapia e para a cirurgia radical. Se a ressecção R0 não é provável, ele vai fazer a quimio e radioterapia. Se tiver uma resposta ruim, vai para a paliação. Se tiver uma resposta boa, ele vai para a cirurgia. Então, de comentários finais, quando a gente tem um paciente com câncer de esôfago, é importante fazer um estadiamento adequado. A ressecção cirúrgica R0 ela é chave no tratamento. O tipo de esofagectomia, a gente vai ajustar o paciente, localização do tumor, resposta da neoadjuvância e a experiência do tumor. Lembrando que as técnicas menos invasivas diminuem o trauma. O ideal, então, é sempre fazer o tratamento combinado. E hoje em dia, se tem uma dúvida ainda se os adenocarcinomas de esôfago, eles devem fazer a quimio e radioterapia ou então só a quimioterapia. Isso está sendo estudado ainda. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para o e-mail que a gente pode discutir.